pessoas não conseguem fazer mais coisas do que nós porque elas têm mais motivação, mas sim porque elas precisam de menos motivação para fazer essas coisas. E aí eu te digo que o segredo da motivação é justamente não precisar dela. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas técnicas que eu uso, tanto para me manter motivado, quanto para me manter disciplinado. A motivação é igual banho, você precisa dela todo dia. Eu vi essa frase na internet alguma vez, ela tem um autor original, mas eu não lembro quem é. Mas a questão aqui é que a motivação é uma coisa que você depende que ela esteja presente constantemente. Vai ter dia que você vai ter menos, vai ter dia que você vai ter mais, e vão ter dias que até você não vai ter. E é justamente nesses dias que sua motivação vai estar zerada que você vai ter que funcionar à base de disciplina. A motivação é muito instável, ela é emocional, e ela vem e vai sem você saber o motivo e muitas vezes de formas que você não espera. Foi grande o período na minha vida que eu achei que eu só conseguisse funcionar à base de motivação. Inclusive por ser uma pessoa mais pro lado criativo, eu sempre falava isso pra mim mesmo, que eu precisava achar formas de me manter motivado, porque só assim eu conseguir fazer alguma coisa. Hoje eu consigo ver que na verdade isso estava muito errado e que na verdade o que eu precisava era tirar essa dependência da motivação que eu tinha e alimentar, criar, desenvolver, treinar uma capacidade de fazer as coisas utilizando a disciplina. Para mim, me manter motivado é criar um ambiente de forma confortável e natural em que eu consiga me enxergar capaz de fazer o que eu quero fazer. E que eu tenha aquele drive, aquela gana de falar, não, eu vou fazer assim. É uma coisa bem emotiva. E para ter isso dentro de mim, de forma constante, eu costumo sempre ter nas minhas redes sociais pessoas que já conseguiram o que eu consegui. No meu caso, pessoas que foram aprovadas em concursos públicos. Então eu sigo muitas pessoas que foram aprovadas, principalmente porque eu me identifico com a personalidade delas ou porque eu me identifico com a forma que elas fizeram as coisas. Então essa é uma técnica que eu uso e que eu indico muito que você faça, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida, e eu acho que a forma mais fácil da gente tirar um pouco o peso desse caminho é justamente trazer para o seu ambiente, porque a gente tem a capacidade de controlar o nosso ambiente, trazer para o seu ambiente pessoas que já tenham passado por aquilo que você está passando, ou até pessoas que estejam passando com você. Se você estuda para concurso público, você sabe que essa jornada é, na maioria das vezes, muito solitária, porque quem não estuda para concurso dificilmente consegue entender de forma específica as nossas aflições. E se não é possível estar pessoalmente com pessoas que estejam passando pelas mesmas coisas que você tem a capacidade de fazer isso utilizando as redes sociais, e é algo que eu sempre fiz. Até porque você vê a jornada da pessoa, traz aquela sensação de que é possível. Me aproximar de alguém que já fez algo que eu quero fazer, meio que fica falando pra minha cabeça que dá pra fazer. Outra técnica que eu uso para alimentar a minha motivação é justamente ficar vendo entrevistas que tem no YouTube e vídeos que o pessoal grava relatando como que foi a jornada deles, desde quando eles começaram a estudar, todas as aflições, todas as dificuldades, as reprovações, né, que muitas vezes a gente vê por aí o pessoal conquistando grandes coisas e a gente fica, nossa, mas como, né? Como que essa pessoa chegou até lá? Ela só tem tal idade, ela não estudou não sei onde, não sei o quê. E você começa a fazer aquela comparação e é incrível como o nosso cérebro tem uma capacidade de fazer isso de uma forma que ele alimente muito a percepção de que aquela pessoa, ela tem alguma coisa nela que transformou aquilo possível, mas que você não tem em você. E ficar vendo esses relatos, essas entrevistas de pessoas que foram aprovadas e estão contando as histórias dela, é muito legal, porque faz a gente ver que eles são gente como a gente. E cara, eu te digo com muita confiança que é muito importante você acreditar que é possível. E eu não digo isso em uma abordagem mística ou espiritual, não. É importante você ter fé que é possível, porque quando você não acredita que alguma coisa é possível genuinamente, você inconscientemente meio que entrega o jogo. E isso é muito observável nos esportes. Eu acho que é até por isso que existe essa expressão entregar o jogo. Quando um time começa a apanhar muito, né, em qualquer esporte ou uma virada de placar, abala o psicológico, o rendimento cai muito, porque dá aquela sensação que, assim, nossa, putz, agora a gente perdeu. E aí se você fica carregando com você essa sensação de, putz, já perdi, ou então, é impossível fazer isso, cara, é muito difícil conseguir realizar, porque sempre vai ter um lado da sua cabeça que vai estar te falando,
Não consegue fazer mesmo? Pra que você vai se esforçar? Sabe? Isso afeta muito a concentração. E se afeta a concentração, afeta a memorização. E aí pronto, aí seu estudo já foi embora. Então é muito importante evitar isso. É muito importante você estar lá constantemente alimentando a sua crença de que é possível. Porque quem fez é uma pessoa comum como eu sou. E se é possível, eu consigo fazer. Pode ser que não seja tão rápido quanto eu gostaria, mas vai acontecer. É tudo uma questão do tempo que eu preciso para memorizar, para entender essa matéria. Mas é possível. Se é possível, eu faço. Então, assim, é muito importante, de verdade mesmo, alimentar essa crença. E como alimenta essa crença? Tendo contato com essas pessoas. A gente não consegue ter contato pessoalmente, infelizmente, mas se você pudesse, tiver algum amigo concursado que já passou, eu tive a sorte de ter alguns amigos que foram aprovados antes de mim, eu pude ter esse contato próximo e eu realmente me aproximei, porque isso foi muito bom pra mim. Mas se você não conseguir ter esse contato pessoalmente, cara, acompanha na internet pessoas que você se identifica, que tem às vezes jornadas parecidas com a sua, ou que quis o mesmo cargo que você, que passou, ou uma pessoa que quer, mas que você sente que ela tá mais perto, que ela tem alguma coisa pra te transmitir. Não necessariamente sobre a matéria, mas sobre a mentalidade que você tem que ter na jornada. Esse exercício faz com que você consiga focar na jornada, no caminho e não no resultado. Porque focar no resultado é psicologicamente cansativo. Até porque muitas vezes a gente olha pra cima e vemos quantos degraus ainda faltam e a gente fica muito desacreditado. Por isso, o ideal é sempre focar só no próximo degrau e sempre buscar subir ele com excelência. E é aí que entra a disciplina. A minha primeira técnica para me manter disciplinado é justamente focar apenas no próximo degrau. E eu faço isso criando meta semanal, mensal ou de percentual de acerto. Por exemplo, se eu faço um simulado e eu acerto lá 4 questões de 7 questões de processo civil, então 4/7, eu posso colocar como meta na próxima semana acertar 6/7. Então o que eu vou fazer? Nessa semana eu vou colocar mais tempos de revisão de processo civil, partindo do pressuposto que eu já avancei uma quantidade boa na matéria. Se eu estiver começando, aí eu posso tentar acelerar mais um pouco também, porque, exemplo, se essa matéria tem um peso maior na prova, então eu preciso avançar mais rápido nela, entende? É uma meta semanal, e aí eu tento buscar esse resultado na próxima semana e manter ele nas próximas. Pro mês, eu posso simplesmente colocar, se no último simulado do mês anterior eu terminei acertando 70, no último simulado desse mês eu quero terminar acertando 80. Então pode ser 10% a mais ou 10 questões a mais. Na verdade pode ser o que você quiser, só tô dando um exemplo do que eu realmente fazia. E aí você vai avançando na sua meta toda semana. Ou então você pega uma folha sulfite ou uma planilha do Excel que você achar mais legal e coloca lá percentual de acerto na matéria tal, ou o percentual de acerto total. Aí coloca 70, 75, 80, 85. E toda vez que você conseguir chegar lá, você dá um checkzinho, né, um sinalzinho de certo ali, um positivo ou qualquer coisa que você quiser colocar e coloca a data. Na data tal, subir mais 5% de acerto. Porque aí a sua meta é só mais 5%. E por que isso me mantém mais disciplinado e com mais facilidade? Porque isso me força a focar em alguma coisa que está perto de mim. E a pressão psicológica fica muito menor, deixando essa ação muito menos onerosa emocionalmente, psicologicamente para mim. E, consequentemente, me estimula muito menos a ficar procrastinando para fazer o negócio. Resumindo, você pega a sua meta, que é conseguir 90% de acerto ou ser aprovado, e quebra em várias metas pequenininhas, porque isso te deixa focado no processo, apenas no momento atual, e não fica colocando em você a pressão de um resultado que às vezes está relativamente longe, e alimentando aquela sensação de fracasso, porque você ainda não conseguiu, o tempo tá passando. Se você tem metas pequenas e você vê você consistentemente superando elas, é inevitável você alimentar na sua cabeça a sensação que você já começou a vencer, você já está evoluindo, você já está melhorando. Isso é muito bom pro seu psicológico. E olha, um parênteses aqui, eu sempre digo para todo mundo que vem conversar comigo sobre concursos públicos que a guerra, a batalha, a luta do concurso público não é contra a matéria, é contra a sua cabeça, é contra o psicológico. Porque aprender matéria, qualquer um aprende, ou pelo menos assim, a grande maioria das pessoas, né? A grande questão
é você aguentar a sua cabeça, é você aguentar o seu psicológico nesse processo, que vai ficar lá te martelando, falando que você não é capaz, que você tem que desistir, que você tem que fazer outra coisa, porque a tia do seu primo, do seu avô, não sei o que, tem um emprego não sei aonde, vão te indicar pra não sei aonde, que apareceu um emprego que vai pagar menos e que não sei o que, ou que aquela situação extremamente desagradável que você tá vivendo no seu trabalho hoje, por algum motivo vai passar. Nosso psicológico fica constantemente tentando nos fazer desistir das coisas que são difíceis. E o concurso não só é difícil, como ele é uma batalha assim prolongada, é uma guerra, né? São várias batalhas, são várias lutas, às vezes até diárias, semanais, mensais, semestrais, e que você vai e o resultado demora para vir. E aí nesse processo você tem que estar buscando formas de alimentar a nossa cabeça que, cara, eu tô evoluindo. Eu ainda não fui aprovado, mas eu melhorei muito. Eu, Felipe, eu comecei não sabendo nada de nenhuma matéria. Eu falei isso no vídeo anterior que eu gravei aqui. Eu era ruim em todas. Então, assim, eu tive que começar a fazer um mapeamento pra eu observar o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver que eu estava evoluindo. Olha, ainda tô muito longe de conseguir uma aprovação. A primeira prova que eu fiz, que se eu não me engano foi o TRT de Minas, cara, eu passei, assim, longe. Eu fiz, eu acho que 75% da prova, mas numa prova que a nota de corte era 90, né? Aquelas provas que a nota de corte é bem alta. Eu tava longe, mas eu criei formas de estar sempre acompanhando a minha evolução, e isso me ajudou muito. Uma outra técnica que eu uso para sempre me manter disciplinado é estar constantemente repetindo na minha cabeça que a forma como eu faço uma coisa é a forma como eu faço todas as coisas. Quando eu era uma pessoa indisciplinada, eu era indisciplinado com tudo, não apenas nos estudos. E quando eu comecei a mudar a forma como eu vivia a minha vida para ter mais compromisso, mais foco e mais disciplina com as pequenas coisas do dia a dia, aí que eu fui conseguir levar essa disciplina, esse compromisso para as coisas mais complexas, mais de longo prazo, como os estudos e os treinos. E por isso eu fico sempre me controlando para não vacilar com as pequenas coisas do dia. Um exemplo super banal, mas que tipo é real. Quando eu coloco o despertador para acordar às 7h30 e eu sei que eu preciso acordar às 7h30, tocou, levantou. Eu não vou ficar lá protelando, sabe? Ah, não, vou colocar 7h25 porque aí toca 2 despertador, ou vou colocar 7h30, mas eu sei que se eu atrasar 5 minutos não tem problema. Não, eu criei um compromisso, eu preciso cumprir esse compromisso, porque é uma questão de postura comigo mesmo. Não é pra ninguém, é pra mim mesmo. Eu quero me tornar uma pessoa que fala pra ela mesma que ela vai fazer alguma coisa e faz. Então eu fico alimentando não só o meu comportamento, mas essa autopercepção de que eu faço as coisas que eu combino comigo mesmo que eu vou fazer. Então um exemplo banal, se eu falei, eu vou lavar a louça antes do almoço, porque enfim, eu vou almoçar, já vai ter mais louça, depois eu vou treinar, papapá. Não vai chegar na hora de eu lavar a louça e eu vou falar assim, quer saber? Vou lavar depois do almoço. Ou então, eu lavo a hora que eu voltar do treino, ou eu lavo à noite. Não, porque eu já fiz esse compromisso comigo mesmo. E na prática, isso não vai ter um resultado, catastrófico. Não vai mudar nada, essa é a verdade. Agora, eu vou estar alimentando em mim mesmo uma percepção de que se eu fico com preguiça na hora de realizar alguma coisa que eu assumi o compromisso de realizar, tá tudo bem não fazer. E isso é muito ruim pra mim. E olha, eu vou deixar aqui bem claro, eu estou falando de mim mesmo. Se eu puder te ajudar com isso que eu tô falando, ótimo. Mas se você quiser ignorar o que eu tô falando também, tá tudo bem. Não quero falar como que é pra você viver a sua vida. Mas se eu assumo o compromisso de fazer alguma coisa, eu quero alimentar em mim essa capacidade de cumprir o que eu falei que eu ia fazer. Então, se eu falar que eu vou estudar, começar a estudar 7h30 da manhã, porque eu vou acordar às 7, tomar café e estudar, pra mim vai acabar se tornando uma coisa mais natural fazer isso, porque eu já tô fazendo isso com todas as tarefas do meu dia. E aí se você faz isso com tudo, não vai chegar na hora do estudo, você magicamente não vai conseguir fazer, entendeu? Você meio que começa gradualmente e excluindo a sua mania de ficar sempre protelando as coisinhas que você não quer fazer. E aos poucos você começa a melhorar isso nas pequenas coisas e começa a transportar para as coisas mais difíceis. Eu digo por experiência pessoal que a disciplina janta o talento o tempo todo. Porque não importa o tanto de talento que alguém tenha, se você for disciplinado e a pessoa for relaxada, eventualmente você vai passar ela. E o talento sozinho, a não ser que você seja um gênio, não vai te levar muito longe. Agora, a disciplina sozinha, com consistência a longo prazo, te leva onde você quiser. A motivação vai aumentar a sua produtividade de forma muito intensa, mas por
curtos períodos de prazo e de forma imprevisível. A gente nunca vai conseguir conquistar algo grandioso e a longo prazo se a gente não aprender a funcionar independente de motivação. Nessas horas a gente vai ter que ser capaz de caminhar pelo compromisso que a gente assumiu, pelo que a gente queria fazer e pela disciplina que a gente criou e alimentou para ter essa capacidade. Eu ainda tenho planos de falar muito mais sobre disciplina e motivação, mas esse assunto estava muito na minha cabeça esses dias e eu resolvi gravar esse vídeo. Se você gosta desse tema, compartilha comigo aqui embaixo nos comentários algo que você já viveu, ou algo que você vive atualmente, ou a sua experiência pessoal em relação a tudo isso que eu falei, seja nos estudos ou seja com outras coisas da sua vida. Eu criei esse canal aqui não é com a intenção de ser professor de ninguém não, é de compartilhar. E eu acho que uma parte muito legal disso é justamente ter o feedback das pessoas. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like, porque dá aquela super moral pro algoritmo do YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, não deixa de se inscrever, porque eu vou tentar postar vídeos aqui com a maior frequência possível, sempre trazendo algum tema relevante para os seus estudos para concursos públicos. Por hoje é só, muito obrigado por ter ficado até aqui e um forte abraço.